Questão 33, prova branca, 34 verde, 36 amarela, 34 azul. Essa é uma questão de teoria da contabilidade, né? Diógenes, jovem empreendedor, abriu uma pequena empresa para comercialização de máquinas perfuratrizes. No primeiro ano, a empresa realizou as seguintes operações. Temos aí uma aquisição de 10 máquinas do mesmo modelo pelo valor unitário de R$ 8.500. B. A venda de máquina pelo valor de R$ 15.000 cada. C. A época da comercialização das máquinas para reposição do estoque seria necessário R$ 100.000. D. Entre a aquisição e estoque original e a venda das máquinas, a taxa de inflação registrada foi de 10%. Tendo por base as informações disponibilizadas anteriormente, os conceitos de capital e manutenção de capital de uma entidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, nós temos aí 3 itens. O primeiro, considerando o conceito de capital físico operacional, o custo das máquinas negociadas a ser considerado pela mensuração do lucro seria de R$ 100.000. O segundo item, se Diógenes estivesse preocupado em manter o capital nominal, deve focar a sua atenção no conceito de capital financeiro, que diz respeito à receita com vendas de R$ 150.000 e no custo de vendas e no custo das mercadorias vendidas original, que é de R$ 85.000. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa resultante da negociação das máquinas será de R$ 65.000. Sob a ótica do conceito de manutenção do capital físico, a empresa de Diógenes não auferiu lucro, haja vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do período, quando considerados o custo das mercadorias vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário do capital de origem. E aí ele pede a sequência correta, né, dos 3 itens, quais estão verdadeiros e falsos, e aí você vai marcar aí a sequência. Bom, é uma questão de teoria da contabilidade e ela está usando os conceitos de capital e manutenção de capital, né? E sobre capital físico e capital financeiro. Então, a gente vê isso na NBC, TG, estrutura conceitual. E aí, se você chegou agora, você já sabe que a minha letra não é muito boa. Se não sabe, fique sabendo, tá? Que é o famoso CPC 00, tá? Bom, se você não é aluno, tá, do Momento de Estudar para o CRC, a gente tem uma aula gratuita aqui no canal no YouTube. Ela tá disponível aqui, é só você dar uma olhada. Tem uma aula teórica, onde eu fiz um resumo, né, sobre os principais pontos da NBCTG Estrutura Conceitual, e tem também um outro vídeo com uma lista de questões sobre o CPC 00. Se você é meu aluno no Momento de Estudar para o CRC, a gente tem uma aula lá disponível dentro da parte de teoria da contabilidade específica só sobre o CPC 00. Tem uma sequência de questões que já caíram no exame de suficiência, e aí eu acho que elas são suficientes para que você tenha um bom desempenho, tá? Eu costumo falar que ninguém precisa ler as normas por inteiro para poder fazer uma prova para o exame de suficiência, a não ser que o seu objetivo for outros tipos de prova, como concursos de nível um pouco mais, né, uma cobrança um pouco mais puxada, ou para o exame de qualificação técnica. E aí o pessoal tem que se empenhar um pouco mais e ler um pouco mais de normas. Mas para o exame de suficiência, se você tem um material que já é direcionado, o seu professor já fez ali o levantamento dos principais pontos, assim como eu costumo fazer com os meus materiais, os meus alunos, né? Então, você não vai precisar pegar nenhuma norma para poder ler assim na íntegra, a não ser que ele te indique para poder complementar alguma aula. Mas eu não acho que seja suficiente, tá? E aí, para a gente poder resolver essa questão, eu trouxe alguns trechos da NBCTG Estrutura Conceitual aqui para a gente aproveitar e dar uma revisada, tá? No item 8.1, ele diz que o conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis sobre o conceito financeiro de capital, tal como caixa investido ou poder de compra investido. Capital é sinônimo de ativo líquido ou patrimônio líquido da entidade. Sobre o conceito físico,
de capital, tal como a capacidade operacional. O capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade com base, por exemplo, nas unidades de produção diária. No próximo item que eu separei, ele diz que a seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos usuários e de suas demonstrações contábeis. E desse modo, o conceito financeiro de capital deve ser adotado se os usuários das demonstrações contábeis estiverem principalmente preocupados com a manutenção do capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido. Se, contudo, a principal preocupação dos usuários for a capacidade operacional da entidade, deve ser usado um conceito de capital, um conceito físico de capital. O conceito escolhido indica a meta a ser atingida na denominação do lucro, ainda que possa haver algumas dificuldades de mensuração para tornar o conceito operacional. E no terceiro item, que é o 8.3, ele traz aí os conceitos de capital. Os conceitos de capital do item 8.1 originam-se os seguintes conceitos de manutenção de capital. E aí a letra A, manutenção do capital financeiro. Sobre esse conceito, o lucro é oferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no final do período exceder o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. E a manutenção do capital financeiro pode ser mensurada em unidades monetárias nominais ou em unidades do poder aquisitivo constante. Sobre manutenção do capital físico, ele diz que sobre esse conceito, o lucro é oferido somente se a capacidade produtiva física ou capacidade operacional da entidade, ou os recursos ou fundos necessários para alcançar essa capacidade no final do período, exceder a capacidade produtiva física no início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. E aí eu fiz um esqueminha, né? Então, o capital financeiro, a gente tem o patrimônio líquido ou os ativos líquidos da entidade, e no capital físico, a gente trata da capacidade diária de produção da entidade. Então, com isso, a gente consegue resolver a questão, tá? Lá no início do enunciado, ele deu alguns itens, né? Então, no primeiro item, ele falou que teve uma aquisição de 10 máquinas do mesmo modelo pelo valor unitário de R$ 8.500. E aí a gente tem o nosso conceito de capital financeiro, que ele fala que o conceito financeiro de capital deve ser adotado se o usuário das demonstrações contábeis estiverem principalmente preocupados com a manutenção do capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido, que é o nosso caso. Então, nesse caso, o custo das mercadorias vendidas baseado no capital financeiro seria de 85 mil, que são 10 máquinas a 8.500 cada uma. No terceiro item, na letra C, ele fala que a época da comercialização das máquinas para a reposição do estoque seriam necessários R$100 mil, ou seja, se fosse então, se vendesse todas as máquinas que ele comprou às 10 e agora fosse comprar outras para repor o estoque, seria um valor de R$100 mil, ou seja, agora cada uma estaria valendo R$10 mil. E aí é o nosso conceito de capital físico, né? Ele fala que a capacidade operacional da entidade deve ser usado um conceito físico de capital. O conceito escolhido indica a meta a ser atingida na determinação do lucro, ainda que possa haver algumas dificuldades de mensuração para tornar o conceito operacional. Então, nesse momento, né, se a gente fosse, então, fazer a reposição do nosso estoque, a gente teria um custo de manutenção, de reposição, baseado no capital físico, de R$100 mil. Então, pelo capital físico, a gente teria uma receita de venda de 150 mil, porque ele disse lá no enunciado que as vendas foram feitas por 150 mil, que é na letra B. Ele fala venda de 10 máquinas pelo valor de R$15 mil cada. Então, R$150 mil. E o custo das mercadorias vendidas é de 85 mil reais, que a gente viu, né? E o lucro bruto daria, então, 65 mil reais. Bom, aí a gente pode, então, analisar os nossos itens. Então, no primeiro item, ele fala, considerando o conceito de capital físico operacional, o custo das máquinas negociadas a ser considerado para a mensuração do lucro seria de 100 mil reais, verdadeiro, né? A gente viu lá que
para fazer a reposição do capital físico seria no valor de R$100.000. Esse seria o custo das mercadorias vendidas conforme o capital físico. No segundo, ele fala que se Diógenes estivesse preocupado em manter o capital nominal, deve focar a sua atenção no conceito de capital financeiro, que diz respeito à receita com vendas, no valor de 150 mil, e no custo das mercadorias vendidas original, que é de 85 mil. De acordo com esse conceito, o poder aquisitivo geral da empresa resultante da negociação das máquinas seria de 65 mil. Falso, né? Porque seria o poder dele aquisitivo seria de 150 mil, tá? Então, falso. No terceiro, ele fala que sobre a ótica do conceito de manutenção do capital físico, a empresa Diógenes não auferiu lucro. Haja vista que a sua capacidade operacional no final do período é inferior à capacidade operacional do início do período, quando considerados o custo de mercadorias vendidas ao preço corrente e o ajuste inflacionário do capital de origem. Esse está falso também, porque lógico que teve lucro, né? A gente teve uma receita de venda de 150 mil, um custo das mercadorias vendidas de 100 mil, então teve um lucro aí de 50 mil. Então, o terceiro item está falso. A sequência ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, gabarito, letra C. Bom, pessoal, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente se vê na nossa próxima questão. Bons estudos e até mais!